Aqui eu tô trabalhando naquela questão de o áudio, o sinal de áudio que sai aqui do receptor do microfone, ele tá muito baixo, né? Tá com uma amplitude muito baixa em relação aos demais sinais do Bluetooth e da entrada aqui jack P2, né? E aí eu ia fazer um amplificador aqui, um pré-amplificador com transistor para acolher esse sinal e dar um ganho nele. Mas eu resolvi antes desmontar aqui o circuito, abrir o circuito, para eu dar uma estudada nele para ver se não tinha um atenuador. O que eu pensei? Esse receptor ele é normalmente fabricado para ser inserido, né, conectado lá numa entrada de microfone, naturalmente, de uma caixa de som, de uma mesa, né? E o sinal de microfone ele é mais baixo do que o sinal de linha. Então eu pensei, de repente tem um atenuador aqui para poder diminuir a amplitude desse sinal de linha para microfone. É só eu tirar esse atenuador e eu não preciso construir um amplificador. E o que eu ganho com isso? Menos componente, menos consumo de energia, menos trabalho e principalmente menos distorção, né? Quanto menos circuito você faz, menos distorção harmônica tem. Bom, então eu peguei aqui o código do CI, acho que não dá para ver aqui pela câmera, nem pela lente. Deixa eu apagar a luz aqui de cima para não ficar o reflexo em lente nenhuma. Não sei se dá para ver ali. Tá cheio de reflexo ainda, né? Bom, mas eu achei aqui o circuito. Peguei o datasheet dele. Ele é um receptor de rádio. Ele é esse chip aqui, ó, o CD1691CB. Caramba, e o datasheet dele está escrito em japonês e não consegui traduzir. Mas algumas coisinhas aqui na internet que eu coletei aqui traduzido. Eu vi que ele é um receptor de rádio AM e FM integrado. No caso ele está sendo usado para FM, né? E eu peguei aqui a figura, né, do circuito aqui sugerido pelo fabricante. Então eu notei que o sinal de áudio, aqui a saída de áudio, ela sai pelo pino 27 do CI. 27, tem um capacitor de filtro aqui com GND e tem um capacitor de acoplamento direto da saída para o jack de fone, né? Ou para o amplificador. Voltando aqui para o meu circuito aqui, ó. O pino 27, é esse daqui, ó. É o penúltimo. E eu encontrei aqui o capacitor aqui de filtro e encontrei aqui o capacitor de acoplamento. Da mesma forma que o fabricante ali indica, sugere no datasheet. E o sinal que sai daqui, então, acaba numa trilha aqui por baixo da placa. Não sei se dá para ver ou não. Deixa eu levantar a placa aqui, ó. Por essa trilha aqui, ó, ela acaba saindo lá próxima ao ponto de saída. E eu tenho aqui o que eu imaginava ser e é o atenuador desse sinal. Ele é um resistor aqui em série com o sinal de 4K7, dividindo a tensão com outro resistor de 1K8. Então ele diminui ao nível, né, a amplitude do sinal lá que sai do chip para 1/3 dele aproximadamente. Não sei se dá para enxergar ali, o circuito é sempre muito pequeno, né? Olha lá, um resistor de 4K7, dividindo a tensão com outro resistor de 1K8.
Deixa eu pôr aqui no microscópio, peraí. Aqui, ó, aqui no microscópio dá pra ver bem, quer dizer, ver bem, esquecendo aí essa imagenzinha péssima no microscópio chinês. Ó, os dois resistores ali, ó. Então o sinal chega por aqui, né, por esse pad aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó, vem lá debaixo da placa, naquela trilha. Ele entra num resistor de 4K7. Então veja aqui, ó, o 4 é o primeiro dígito, o 7 é o segundo, e esse 2 aqui significam 2 zeros. Então 4.700 ohms, né? Aí essa tensão era dividida com outro resistor aqui, ó, de 1K8. Lá primeiro dígito 1, segundo 8 e 2 zeros. Que está conectado ao GND. Não dá para ver ali, mas... olha lá, dá para ver aquela trilha lá, GND. Já testei, tá? E daqui então sai para o cabo aqui, ó, para o meu cabo de saída, tá? Esse fiozinho vermelho aqui, ó, que tá aqui a pontinha dele aqui no microscópio, ó. E tem mais um capacitorzinho aqui, que é um filtro, no caso aqui tá fazendo um filtro passa-baixas, né? Tá atenuando aqui um pouco os agudos. Entendo que ele pode ser desnecessário, talvez, nesse meu projeto aqui. Bom, então tá aqui o atenuador. Isso atenua o sinal, a amplitude dele em quase... para quase 1/3, né? Um exemplo, se esse resistor aqui de 4.700 ohms fosse 3 vezes maior do que o de 1K8, eu estaria reduzindo ela para 1/3. Mas vamos pôr para 2,5 vezes, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma modificação. Eu vou retirar esse resistor de 4K7 daí. Aí eu abro esse circuito todo aqui do atenuador, né? E eu dissoldo essa minha saída aqui, esse fiozinho vermelho, dissoldo daqui e soldo ele aqui na entrada do resistor, onde era o pad dele. Então eu estou pegando o sinal de áudio direto do chip lá, do receptor, sem passar por um atenuador, tá? Vou fazer isso então, vou fazer essa modificação, aí eu coloco a imagem aí.